Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Podteca. No episódio de hoje, Vampiro, criatura mitológica que suga o sangue humano, continua fascinando a sociedade contemporânea. Ele, Lorde A, o mestre do círculo vampírico Strigoi e entusiastas das comunidades underground, adotam o vampirismo como estilo de vida, explorando temas de identidade, sexualidade e espiritualidade. Vamos ouvir histórias e mistérios junto com o mestre Baco, que traz as iguarias do velho continente em forma de garrafas para compor este momento sombrio. Agora, no Podteca. E aí, Podtecers, como é que vocês estão? Vocês sabem que, esse chapeuzinho aqui é sinal do quê? É sinal de mistério, é sinal de sobrenatural, é sinal que a gente está investigando coisas que vão além da nossa imaginação. Claro, porque não é uma terceira temporada de Podteca se não tiver um mistériozinho, se não tiver uma coisinha legal pra gente falar, e se não tiver quem? Mestre Baco no nosso sofá. Muito obrigado. O homem mais lindo do mundo. Elas pedem, Rui. Elas pedem? Mestre Baco, elas pedem e você volta. É porque a gente embebeda elas e aí elas não enxergam direito. Por isso. Seja bem-vindo, meu Muito irmão. obrigado pelo convite mais uma vez. Não é o que eu falei, né? Vamos uma falar temporada de vinho, sem... vamos falar de coisa boa. Não é? Uma Lógico. temporada sem Mestre Baco não existe. Não existe, não não é existe. verdade? Eu tô sempre aqui, Né? mas eu fico escondidinho. Hoje nós Muito vamos bom. falar do quê, Mestre Baco? Olha, hoje nós vamos falar de uns vinhos misteriosos, Uhum. de uns vinhos diferentes, porque hoje a gente tem assunto aqui. É isso aí. Vamos trazer algumas coisas aí. E deixa eu apresentar quem tá do seu lado, Podtecers. Essa é uma pessoa que eu vou te falar, eu conheço há pouco tempo, já é brother do Rodrigo e do Christian, do meu irmão mais velho, mas eu conheci há pouco tempo. E quando eu conheci ele e a esposa dele, eu falei, gente, essa pessoa é uma das pessoas mais inteligentes e cultas que eu já tive contato. E é óbvio que eu tive que trazer para cá, né? Lorde A, seja bem-vindo, meu bem. Muito obrigado, Teca. Bom estar aqui reunido com você, com o mestre Baco também, Obrigado colega por das ter vindo. antigas, né? Christian também, outro aí, irmãozão de vida. Que Bom estar na família, companhia né? de vocês. Uma família incrível. Eu que agradeço demais, amor, o convite, você ter aceito o meu convite, né? E a gente já fez um Podteca por aí numa das suas festas, que foi muito legal, Foi. né? Foi num lugar mais escondido, tinha todo aquele mistério. E aí, chegando lá, né? Muita gente interessante. Você sempre faz aqueles eventos, Lorde? Olha, eventos estão na minha vida pelo menos bem mais de 2 décadas. Ah, é? Sim, mas os mais interessantes eu acho que começaram em 2018 com a Carmila, Noite de Gala Sombria, na Mansão Rasbaia. Aham. E de lá eu e a minha amada Chendra, né, minha esposa, a gente vem criando atmosferas, experiências sempre ligadas à temática do vampiro. Uhum. Experiências onde a gente tem um pouco de romantismo, um pouco de arte, muita música boa, Aham. para as pessoas se encontrarem, dançarem, saborearem bons drinks, conversarem e ali se conhecerem, encontrarem os sonhos que elas compartilham. Verdade. Para quem não sabe, o Lorde A, ele é o Lorde da, como é que fala? Confraria vampírica? Como que é que você denomina a sua doutrina? Ou é sua doutrina ou eu Doutrina. estou falando, né? É sua olha, ou você Explica direito. propaga? O que você é? Quem Bem, você é? nós criamos aqui na América Latina e Portugal a comunidade vampírica. Aham. Somos descendentes da comunidade vampírica do Hemisfério Norte, né, que tem a base na dinastia Sahasra, fundada pela Goddess Rosemary. Ah. E nós somos herdeiros desse legado espiritual, cultural e criativo dela. Ela é nossa mãe espiritual, vamos dizer assim. Aham. E há 23 anos eu tenho uma plataforma na internet chamada redevampirica.com Tá. ou redevamp.com para os íntimos, onde a gente oferece conteúdos sobre vampirismo na arte, na música, na história da arte, na literatura e também na vida como ela acaba sendo no que chamam de espiritualidade, de mística ou por comodidade, né, de magia. De comunidade de Né? magia é ótimo, né? Por E, comodidade. e a minha cara fica assim... Fala mais. curiosa como eu sou, né? E essa madrinha de vocês, conta um pouco mais, quem é essa pessoa? A Goddess Rosemary, Aham. ela foi em vida, ela é muitas coisas, né? Foi musa, performer,
fotógrafa, teve uma das primeiras empresas de produção de vídeos com computadores, com computação gráfica em Nova York. E também é organizadora de grandes eventos lá que foram a base, a fundamentação dessa comunidade desde os anos 70. Que legal. E o que ela tem a ver com esse mundo do vampiro? Por que ela criou isso? Onde está a conexão? Olha, certas perguntas, às vezes, só a gente fazendo diretamente para ela. Mas quem sabe ela venha para o Brasil em algum momento. Ah, ela é Que susto. viva ainda. Ela é viva ainda. E eu aqui, Sim, gente. Será é que ela vai vir aqui agora? Meu Deus do céu. Mas se ela Vamos fazer vier no uma Brasil, pergunta eu agora. aconselho ela a aparecer aqui. Nossa, seria uma honra, legal, né? hein? Porque ela criar esse legado e isso está se expandindo muito, né? Sim, são mais de 50 anos de história. Aham. Tudo começa na metade dos anos 70, década de 70. E desde então ela basicamente inspirou o nascimento de muitas cortes, de muitas casas vampíricas, de uma ritualística, de um imaginário vampírico que dialogava diretamente com a arte, com a vanguarda, com a música e com eventos interessantíssimos em Nova York. Eu a conheci indiretamente ainda na década de 90 por conta de uma matéria sobre um desses eventos que saiu no jornal aqui no Brasil. E quando eu vi aquele jornal, ainda estava na adolescência, quando eu parei, eu olhei, nossa, não estou sozinho no mundo. Há outros. Ah, então quer dizer que você se reconhecia antes disso, então? Sim, muito antes. Desde pequeno? Desde pequeno. Você já viu que tinha alguma coisa diferente? Você falava, tem alguma Qual coisa... o meu lugar no mundo? Porque eu não me encaixo em lugar nenhum. E quando eu vi esses Não caras... nesse mundo, né? Não nesse mundo. A gente Sempre, conhece. como dizia o grande Ricardo Mário Gonçalves, né? Budista, maçom, escritor, dublador eu não estou certo, mas tradutor do Dublador vampiro. National Já Kid. Olha! Ele que inventou a expressão Inca Venusianos. Que legal! Pois é, era um cara cheio de história, né? Partiu já faz alguns anos. Eu fui a última pessoa a entrevistar ele no meu podcast. Olha que Olha, que bacana. legal! Um senhor sensacional, com uma história de vida magnífica. E ele me disse ao final, né, Lorde, finalmente encontrei outro halógeno como eu nesse mundo. E eu fiquei encantado com essa frase. E aí, quando a gente medita sobre a vida, a gente para pensar, refletir. Bom, o vampiro sempre esteve na minha vida, desde pequeno. Eu tive a sorte de crescer numa época que a gente não tinha rede social, não tinha computador direito, não tinha acesso, não existia nem internet. Então, a gente viajava muito para a Serra da Mantiqueira, para as montanhas da Serra Mantiqueira. Lá tinha os mais velhos, né, contavam causos, contavam histórias. Você lia bons livros de ficção. Você crescia vendo livros que colecionavam as pinturas do Frank Frazetta, do Boris Vallejo. Nossa, do Boris eu tenho uma camiseta. Lembra que a Boris, minha mãe trouxe uma magnífico. camiseta que eu usei ela até acabar. Que era uma imagem do Conan, né? Mas maravilhosa, nossa. Sim, tudo isso fez parte da minha infância, mas quando tinha história de vampiros eram as que mais me chamavam a atenção. Histórias sobre olhares prateados escondidos na mata, nas florestas, ali sempre me cativavam. Eu, por muitas noites, com lua cheia ou sem lua cheia, eu andei por aquelas estradas de terras completamente escuras, nos bosques que tinham nos limiares da propriedade, e sempre à procura, ou sempre esperando ser encontrado por algo. Mas essa é a Por minha vida. algo, né? Por Por algo. algo. Isso que é legal, Ser Lorde. encontrado é ótimo, né? Rodrigo, aí sabe o que me veio na memória? A gente teve uma infância muito também rica. sempre gostou, Muito né? rica, né? Assim, na coisa de vivenciar histórias, de criar histórias. A gente teve um avô, né? O avô Calito, que ele deixava tudo isso muito latente na gente. Com toda a simplicidade, no Lorde. sítio, vivia no mato Vivia e no sempre mato. ouvindo... Sempre ouvindo os Sempre ouvindo causos, história. assim. E a coisa mais interessante, né, do nosso avô, ele não tinha um dente na boca, Lorde. Não tinha. Mas ele tinha o sorriso mais perfeito da face dessa terra. Porque ele transmitia um amor tão grande, uma liberdade da gente brincar, da gente criar, né, Rodrigo? Não, Você e lembra pior, disso? né? Ele sempre falava assim, a gente falava, mas isso é verdade? Ele, não sei. Eu não sei, é o que falam, né? Então, como é que ele falava? Isso é causa que conta. É causa que conta, eu não sei. E Aí, tudo isso ao redor da fogueira, né, Rodrigo? sempre à noite, sempre na fogueira, então, vixe, Tem aí coisa tem... melhor que isso? É muito bom, cara, tem muita história, muito coisa de mata. A minha vida de mata foi através dele, né? Então, isso que é legal.
E a gente se encontra e a gente fica um pouco mais à vontade nessa natureza, no pé no chão, né? Eu acho que as pessoas de hoje deveriam voltar a fazer isso, né, Lorde? Olha, seria interessante se eles conseguissem fazer isso largando dos celulares. Exatamente, exatamente. Num dos cursos que eu participei com o Rodrigo de sobrevivência, era uma exigência Tirava você celular. não ter celular. E as pessoas ficavam 48 horas, elas ficavam enlouquecidas num lugar que era paradisíaco, né? Em vez de contemplar todos os seres, né, que estão ali entre nós ou não, ou mesmo a natureza, quem acredita, quem não acredita, não é Não, verdade? mas é que com o celular você não vai ver mesmo. Não vai ver Não mesmo, vai encontrar exatamente. nada, né? Agora, eu acho que por isso, esse estilo de vida teu, Lorde, principalmente, choca tanto. A gente fala que a gente tem um estilo de vida diferente porque a gente foi criado dessa maneira. É a maneira de se acreditar nas histórias e vivenciar as histórias. né? Curtir. Falar, não, legal, isso pode existir, não pode, não importa, né? Aham. O importa é a potência delas, né? Exatamente. É a força que elas têm. Só que hoje não se tem essa vivência, não se tem essa Acabou, não se escuta. fala mais em Não se- folclore, né? Então, Não se fala mais nessas pessoas coisas. como nós se tornam excêntricas, né? E acaba assustando, né? Em vez da gente aproveitar Mas e essa é a melhor parte. O assustar é A melhor parte, a estranheza que a gente provoca com nosso modo de viver, Mas nossas você gosta, histórias, né? nossas Exatamente, posturas. é. Essa estranheza chama-se aesthetic na comunidade vampírica, Ah. nas cortes tudo tem um vampíricas. porquê. Esse estranhamento que você provoca. O problema é que a aesthetic o pessoal traduz como estética. E aqui no Brasil, nos anos 80, na USP, algumas faculdades de filosofia, a estética foi varrida, foi eliminada, foi quase em exterminada. inglês o termo é aquele Aesthetic. 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 Aesthetic, é. Aqui foi exterminado. Falaram que estética era plumas e paetês. Né? Não, Mas né? alguns bravos resistiram a isso e prosseguiram. E a gente somos herdeiros dessas posturas, dessas posturas, desses bravos, né? Aham. E assim, e é interessante como essa provocação. A ideia não é você não estar provocando alguém, mas você quer viver do seu jeito, as suas ideias, a sua maneira de ver a vida. E Mas eu acho que a sobre maior isso. provocação. Isso causa é- estranhamento. A maior provocação Você é o se outro olhar e alimenta, você se fala assim: você nutre. pode. Você pode ser assim também. Exato. E aí o exato. cara Eles vai não ficar estão sempre. prontos pra essa Ele conversa. sempre vai ficar pensando: será que eu posso? E aí acaba não Eles não vivendo. estão mesmo. Lorde, porque esse padrãozinho, essa coisainha, não nos pertence. Vamos falar a verdade. Não, definitivamente não. Senão a gente não tava aqui. A gente não bota a cara na câmera ali para trazer esse tipo de reação e informação. Ação e reação, não é verdade? E eu acho que com isso as pessoas poderiam... Nossa, ser tão mais abertas a novas ideias, ao conhecimento realmente, né? Porque quando a gente fala em vampiro hoje, as pessoas, principalmente agora, elas são limitadas a Hollywood, né? Que é tão... E Hollywood pífio. não ajuda muito, né? Nada, Não contribui em nada, né? Não contribui em Tá nada. difícil. Para os vampiros, para o pessoal do voodoo, para o pessoal do hoodoo, tá muito difícil a gente citar alguma coisa legal que venha de Hollywood. Exatamente. Agora me fala, assim, uma obra base que você poderia deixar de conselho para os podtechers, assim. Olha, Para quem quer iniciar nesse... quem quer iniciar, olha, comece sempre pela arte, se apaixone pela arte, ame a arte, odeie dogmas de todos os tipos. E, olha, um bom Vamos começo. repetir, Lorde? Olha lá e Não, repete. daqui Odeie dogmas, adorei. Ame a arte, estude a arte, se nutra de arte, devore a arte e odeie dogmas. Vamos fazer uma camiseta Bom, do é mesmo, Podteca. dá uma boa camiseta. Citando Cara, aquela autora sensacional. norte-americana, Camille Paglia, né? Que foi a autora original dessa frase, né? Adoro Maravilhoso. ela. É sobre isso. Tipo, olha, vocês podem começar, que é uma literatura, uma coisa interessante. Dos Estados Unidos, a gente tem a Anne Rice, que desde a década de 70 escreveu as Crônicas Vampirescas. Eu li Spoiler, vários, você leu A vários. gente já conversou disso. Os 3 últimos livros, Príncipe Lestat e Atlântida e Comunhão de Sangue, são os melhores. E dá para começar pelos 3 últimos e depois ler os outros 10 livros. Literatura Muito de legal. Eu tô verão, hein? devendo Tá comprar chegando esse, as porque férias. eu li os São primeiros, aí parei na metade e agora preciso pegar, retomar, porque São esses bons. eu sempre gostei. Ainda na arte da fantasia aqui no Brasil, a gente tem André Bianco. Opa, E a gente tem Julia velho Moon. conhecido. André Julia Bianco Moon. e Julia Moon Nossa, são grande o amigona, né? supra-sumo
da literatura vampírica brasileira. E eles- Aliás, a gente tinha que trazer a Júlia aqui também, viu? Também, né? Ele lembrou bem agora. O porque- André Bianco já esteve no Ah, um Podteca. querido. Ele é um querido, tem mais de 10 livros publicados. Bem mais de 10 mais. livros Ah, publicados. bateu os 10 já. E o cara é um mestre, né? Sim. E falando nisso, Sabe que eu já fui vampiro, né? você já foi vampiro, Você senhor? já foi vampiro? Senhor Mestre Um Baco? vampirão, inclusive. Já fui vampiro. Conte-me mais sobre isso. Olha lá, ó. Vocês estão reconhecendo, Podtecas? Dá um close aqui, ô direção de set. Depois a gente vê direito, porque olha. Esse daqui, olha, esse aqui é o primeiro livro do André Bianco, o 7. Foi aqui que toda a saga começou. E se vocês reconhecem, olha aqui no cantinho, quem é essa pessoa? Quem é? Fica sério agora. Vamos fazer a cara do Vou vampiro. encobrir Lorde, aqui. por Sempre favor, é. Deixa eu vamos cobrir lá. a face Sempre dele aqui. Olha lá. Coloca lá. Deixa eu ver qual que é o lado. Nossa, meu Deus. Não, aqui não dá aqui aí. Muito. Eu já fiz essa montagem tá no meu Instagram essa montagem. O Rodrigo, gente, foi a 2024. primeira capa do livro do André Bianco em 2000, né? Do Exato. 7. Só que isso em outra vida, porque nós somos romenos. A nossa ascendência é romena, né? Exatamente. Nosso avô. Então, esse mundo de vampiros A sempre nos gente fascinou. sempre gostou por causa disso, né? Porque Aham. já que algumas das lendas mais famosas veio de lá, né? Sim. Então a gente aproveita e fala, eu também vim. E corre a gente boca pequena que vovô era de uma cidade chamada Satumari, que é Exatamente. muito próximo Que é- ao Castelo do Conde. Fica próximo ali da região. Da estamos região. ali. Então, cuidado, Podteca. Isso aqui pode ser fantasia ou pode não ser fantasia? Pode ou não pode? Então, baseado nisso, eu trouxe como curiosidade um vinho romeno. Olha! Onde é que nós estamos aqui? Daqui, Então, deixa eu mostrar pra cá. esse é um vinho da... Deixa eu aproveita e vejo, né? É. Bizantum. A Romênia é um grande produtor de vinho. É mesmo, Ela Rodrigo? chega a ser 4 vezes mais forte do que o Brasil na produção de vinho. Apesar do país ser muito menor em extensão do que a gente, eles têm uma produção gigante de vinhos. Olha que interessante. Então, assim, a gente esquece que, na verdade, a origem dos vinhos vem do Oriente Médio e da Europa e até chegar aqui. A gente chegou depois. Ah, Então, de lá, quer ver? Deixa eu te te mostrar aqui, ó. Então, de lá, eles têm uma produção muito grande. E eles têm uma uva que é nativa. E esse vinho aqui, ele é um corte, né? A gente fala corte. Hoje está muito famoso falar em blend, né? Red blend. Mas ele é um corte com 3 uvas. A Shiraz, que a gente já conhece. Cabernet Franc, que é uma uva europeia bem famosa. E a uva deles que chama Feteasca Neagra. Feteasca Neagra, que é negra. Que é negra. Ela eu acho que é Vila Negra, uma coisa assim. Depois eu preciso ver direitinho, mas chama Feteasca Neagra. Tem a Feteasca branca e a Feteasca Neagra. E, aliás, e esse né, é o corte do... por curiosidade também, a língua romena, ela é baseada no latim. Sim. Então, Sim. fica um pouquinho mais fácil Dá da pra gente gente- entender. Na né? leitura é muito fácil ler romeno. Na leitura Na dá. pronúncia a gente estranha um pouco, mas depois de 2 horas exposto a gente começa a entender. Exatamente. Mas é. por que na fala é mais difícil de entender? Porque os dentinhos já trabalham. Os dentinhos atrapalham É que é o medo de a morder a língua. articulação. Mas é muito legal. Agora, será, pode ser, mestre Baco, que dentre todas essas uvas tem uma gotinha de sangue aí para compor Então. esse vinho? Eu não sei como é o processo de fabricação lá, porque é segredo, né? Mas cada vinícola tem o seu segredo, então... Né? Eu acho que o Lorde, ele me mostrou na sua casa, você tem o vinho Drácula, né? Eu tenho 2 garrafas, inclusive, vindas da Romena. Uma que me foi presenteada pelo meu irmão de música, o Fábio Rattock, de Londres. E uma trazida por um casal, a Jess e o Alex, na visita recente que eles Ele fizeram tem um ao Castelo de legítimo. Bran. Lá perto da Muito terra legal, do avô de né? vocês. É. Gente, sensacional. E que mais que eles trouxeram de souvenir? Um caixãozinho. Não, meu caixão tem um fornecedor. Posso mandar um abraço para ele, inclusive? Pode, aqui você pode Meu tudo, querido Lorde. e nobre amigo Cícero. Ele que está decorando nossos eventos com E mesmo? caixões maravilhosos da coleção pessoal dele. Caixão
caixões pra dormir. Mas como assim? Ele tem uma coleção? Tem uma coleção de Adorei, caixões. Rodrigo. Caixões pra dormir? Sim, ué. claro. Eles são confortáveis. Dá Eu pra já fiz usar. o test drive. O Django Livre carregava a metralhadora dele no caixão. Nossa, voltamos Dá pra pros usar. anos 70, É. Cada um Então, faz cada o que um faz quiser. o que quer com o Esse é seu o Django caixão. raiz. Esse é o Django raiz, é. Não, mas são confortáveis, tem mais de 2 metros, inclusive eles não podem nem ser usados aqui no Brasil. Então, por isso que ele faz a É coleção. fora do padrão. É fora do padrão. Olha só. Meu Deus, tem de casal? Olha, eu não vi foto ainda na coleção dele, de casal. Gente, eu não sei se eu tenho coragem de dormir num É caixão. meio Uma vez eu fui Confortável. fazer Você, um... quando fecha a tampa, breu. dá uma abafada no som em volta. Você vê aquela forma da tampa fechando, aquele escurinho gostoso, confortável. Deve dar para dormir com uma tranquilidade. Meu Deus, deixa mais pra cá. Eu ainda gosto de uma cama com Deus. cetim, né? Não é? Algodão Eu também. egípcio. E se for pra Algodão abafar som? egípcio, Algodão muito bom. egípcio. Eu prefiro o meu quarto, para falar a verdade. É, né? Mas se for pra Mais abafar o som, confortável, vai pra mas- outro lugar, né? Se tiver que fazer um escandalozinho, tem Mas ele outros falou, lugares acho que estão- é o Demolidor, né? Que é aquele personagem de quadrinho, o Demolidor, Demolidor do que, Ben que, Affleck, que né, ele no entra embaixo Stick. d'água pra é o caixão com água, né? Uma coisa assim, pra abafar o som, porque ele não quer escutar o resto do som. Então, assim. Imagina, Cada você tem um usa o radar caixão. interno É. ativado 24 horas por dia. Cada um usa o caixão como se quer, não é verdade? Exatamente. Já que estamos no livre pensamento, cada um faz o que quiser, Sim, sim. né? Eles são elegantes, são bonitos. Mas isso é lenda ou aquela lenda de que realmente eles vieram em caixões por causa da terra? Tudo isso é verdade. Olha, aí a gente entra numa outra seara, que é o Bram Stoker, né? Sim. O autor de Drácula. Desculpa, é o meu preferido. Não, não Eu tem sou como. apaixonada por ele, apaixonada. Eu estive recentemente com o Dacre Stoker, sobrinho bisneto dele, na É Horror mesmo? Expo. Olha que legal. Ele é meu amigo já desde a época da pandemia. Eu fui o brasileiro que mais entrevistou o Dacre nas redes sociais, na internet. Ele era conviva dos meus eventos online na época Lorde, da que pandemia. sensacional, E cara. a gente levou 5 anos para se encontrar pessoalmente. Aham. E claro, o encontro foi divertidíssimo, aconteceu na Horror Expo 2024. O nosso stand estava de frente para com o dele. Ele nunca via a hora que dava o horário dele para sair e ficar lá com a gente. Que legal. Ele está lá com a gente. A gente contou muita história, né? Aham. E sobre o Drácula, né, do Ancestral, escrito pelo ancestral dele, né, o Bram Stoker, ele é um compilado de tudo que foi produzido de vampiros no final do século XIX. Tá? E a gente tem muitas curiosidades ali, né? Uma delas é que a possível imagem do Drácula que inspirou o personagem não foi bem aquele voivoda romeno, que era o Vlad III da Casa Basarab, dinastia Draculeste. Essa junção do romance com a Romênia foi uma junção posterior. O Bram Stoker... Ah, ele... Porque eu li o livro original e realmente, né? Não tem essa coisa tão pronunciada, né? Veja, assim, o Bram queria contar uma grande história de vampiro, ele era um escritor competente, ele trabalhava no Teatro Lyceum de Londres, e lá no Teatro Lyceum ele tinha um chefe, que era o Sir Henry Irving. Era um senhor distinto, muito alto, de cabelos brancos, um bigode pronunciado. Os cronistas, os jornalistas da época descrevem o magnetismo que esse homem exalava, sempre com smokings, trajes pretos, uma longa capa de veludo que arrastava no chão por onde ele passava. E sempre todos comentavam sobre a história de vida dele, porque ele começou como um ator mambembe do interior da Escócia, ia para a Irlanda nas carrocinhas fazer peças pequenas, e antes da meia-idade, basicamente ele se tornou um dos maiores atores britânicos, e quando ele era maçom, chefe de 2 das principais lojas de Londres. E quando a tarde dele estava meio monótona, ele ia tomar um chá das 5 com a Rainha Vitória. Do nada, Pouca de um coisa, ator né? mambembe ao chá da Rainha Vitória. Amiga, tá fazendo o quê? Por que será esse sucesso tão repentino? Exato, ia fofocar com a Rainha Vitória. E dizem, rezam as lendas, as especulações. Vamos tratar como especulação. Como dizem no Brasil, corre a boca pequena. Isso, corre na Medina, né? Corre na Medina. Nossa, na Medina. Corre na Medina, né? Então, assim, dizem que ele e o Bram tinham uma relação de boa amizade, mas também, assim, muito extremada para os padrões ingleses nas posturas. E dizem que o Drácula foi originalmente inspirado no Sir Henry Irving. Olha! Dizem que
Porém, o que acontece? Quando o Bram estava escrevendo, ele já era irlandês. Isso já ia tornar ele um grande escritor e um grande folclorista. Mas ele já tinha escrito a história, passar no sul da Áustria, tinha um conde vampiro, depois esse conde passou a ter um nome. Mas, no meio da produção, caiu um livreto chamado The Land Beyond the Forest, da Emily Guerrat, que descrevia as lendas, o folclore e a paisagem romena. E o Bram, quando viu, ele nunca esteve na Romênia. Mas quando ele viu aquele livreto, ele ficou profundamente apaixonado. Foi lá onde ele leu um pouquinho sobre o Vlad III da Casa Basarab, de Nascia Draculest. E, assim, nossa, achei o background do meu personagem. Mas, ao mesmo tempo, ele não quis assim, não, eu vou adaptar esse cara para o meu livro. Então, tá, isso é legal, isso tem a ver, eu vou pegar esse cara, mas ele não vai ficar onde ele reinou, lá na época que ele foi voivoda, ele vai ficar numa outra região. Tem umas coisas, vou aproveitar umas coisas, outra, mas ele adaptou, fez a cozinha dele, basicamente, e criou o Drácula. E aí veio o Drácula que a gente... Olha. É um compilado, É um compilado, mas eu gostaria de continuar do jeito que eu sempre vi o Drácula. continua, Mas não pode Porque tratar eu como uma lenda, né? Na Exato. verdade, tem que tratar como um livro, né? Como Não. um conto. Não. Temos encruzilhadas. Primeiro porque quando o Drácula de Bram Stoker foi publicado lá no final do século XIX, você tem uma entrevista do próprio Bram Stoker para um jornal de Londres contando que assim o gatilho original que motivou Drácula era a paralisia do sono. O Bram Stoker era um homem grande, com um corpanzil e tanto, e quando aquele cara experimentava uma paralisia do sono, devia ser dramática. Imagina. E ele não conseguia se mexer, Ele não né? conseguia se mexer. Então ele descreve nessa entrevista o encontro dele com um homem de preto que aparecia, que ele via lá no quarto dele. Foi É sinistro. Só quem passou sabe. paralisia do sono é interessante. Já ouvi alguns relatos. Sim, gente, sensacional. Ou seja, é um compiladão de vários fatos da vida do Sim, Bram. da vida dele. Olha, eu nunca tinha parado pra ver essa ótica. Consulte sempre um vampiro. Quer saber sobre vampiros? Consulte um vampiro. Sempre um vampiro. Que Mas veja, essa é uma das histórias. Mas essa ideia onírica do homem de preto, ali a paralisia do sono, essa história é muito presente no imaginário inglês, né? Tanto que na década de 70, 80, você tem um bruxo tradicional inglês chamado Andrew Chamblay, que ele vai explorar uma vertente chamada bruxaria sabática, onde, pelo que você pode ler nas fontes, nos livros publicados, atualmente pelo maior expoente dessa vertente, que é o ocultista português Gilberto Lascaris, esteve aqui no Brasil no ENOB, Encontro Nacional dos Ocultistas do Brasil de 2024, né? Organizado pelo querido Frater Magog, um abraço para ele, para a Marina. O Gilberto Lascaris ele explicou um pouco sobre essa bruxaria sabática e como uma das partes da iniciação é o encontro com esse homem de preto e a paralisia do sono. E aí é quando a coisa você se prepara para esse encontro e um dia ele acontece quando você menos espera e dentro de uma visão, vamos seguir agora, vamos sair um pouco da parte da razão, vamos entrar na parte afetiva, porque a razão só cobre o que é do tempo e do espaço, como todo bom aluninho de filosofia deveria saber, mas parece que esquecem, né? Deletam. Mas razão é só para o que há no Gente, tempo eu quero e no espaço. levar ele pra minha vida. Lorde, eu quero você 24 horas comigo. Acho Dando conselhos. Meu Deus! Conselhos do Lorde. Mentoria com o Lorde A, né? Mentoria é ótimo. Veja, então a gente vai falar do afetivo, né? Então há toda uma construção espiritual, há toda uma fundamentação, como há numa iniciação no voodoo haitiano, que também é bastante onírico, para quem não sabe. Procurem os livros do Nicolás de Matos Friswold, ou também dos escritos do Eduardo Regis, são dois escritores maravilhosos nessa seara. E, bem, basicamente, tudo acontece no onírico, no sonho, onde você experimenta, né? Para quem está aqui tentando chegar no que eu estou falando, é o seguinte: o que está fora do tempo e do espaço? O afeto, o afetivo, imaginação, criatividade, o que por comodidade chamamos de magia. Oráculos, vampiros, druidas, bruxas operam no afetivo. Tá. O afetivo está fora do tempo e do espaço. A gente trabalha com tudo aquilo que vai da angústia, que é aquilo que você não sabe nomear, que você não consegue ou não quer nomear para que não existe, você tem que fazer algo a respeito, desde também aquele sentimento que
te atravessa no meio do dia, te rouba do presente e você começa a reviver emocionalmente Por isso que uma não tem lembrança tempo, né? sua, Não tem uma como, memória. né? É sempre fora do tempo e Não do dá pra espaço. mensurar, Que né? legal. É o lar dos fantasmas, dos anjos, dos demônios e de Cara, outros, que dos ancestrais sensacional. de outros seres. Só vou dar um recado pra minha terapeuta, ó, você já tá fora, já arrumei outro aqui. Porque, gente, se a gente passa a pensar dessa maneira, né, nesse lugar oculto que é só nosso, que você tá chamando, né, vamos chamar de plano afetivo. Cara, muitos dos nossos demônios pessoais que a gente carrega 24 horas no nosso dia, você já consegue dar uma aliviada se você deixar ele nesse plano oculto ali. Já dá uma certa leveza em tudo isso. Ou eu tô viajando? Não, mas eu acho que você pode dizer que ele tá lá, mas ele não tem tempo. Ele não tem. Você não precisa se preocupar exato. com quanto tempo ele vai ficar ali. Foi o que eu entendi, Tem né? aquele filme, lembra do filme dos sonhos, que eles iam entrando nas camadas e a cada A origem, camada, a origem. Origem. Então, é Sensacional. mais ou menos Inception. isso, né? Você tem um tempo ali que é fora, o tempo dos sonhos. E lembro do Sérgio Lima, né, o meu professor de... Nossa. E o tempo dos sonhos Professor é... de surrealismo. Uma das coisas que a gente aprende é que a gente monta o sonho depois que acorda. Que a gente fala, não, eu estava numa rua, depois eu entrei numa casa. Não, mentira. Você não sonhou nessa ordem. Você montou isso depois que você acordou. Que legal. O sonho mesmo puro é totalmente diferente. Não tem ordem nem espaço. No surrealismo, eles mexem muito com o sonho por causa disso. Porque você é livre, você não tem tempo, você não tem... Faz o que tu quiser. Faz o que quiseres. É o Aqui. todo da lei. É. É o interessante isso que você contou, né? Surrealismo é uma estética que faz muito sentido nessa bruxaria sabática, no vampirismo Sim, real, ele- do como nossa. ela acaba Sim, sendo. sim. Tem muito a ver com a gente. André Breton, né? Maravilhoso. André Breton. E caímos no Dali. quê? De novo, na provocação. Né? Surrealismo é pura Não, provocação. porque aí a pessoa olha e fala, não entendi. Falei, então deu certo. Deu certo, Então, exatamente, ótimo. exatamente. É, a gente postula que, assim, né? Bom, assim, não vou tentar transformar isso num papo cabeça, nem. Não, aqui, Lorde, quem aqui tiver pode em- tudo, mas Não, eu sei, depois mas a gente não vai ter a vamos- biografia do Lorde já no tá, final do... tá do- cedo pra gente começar a puxar o papo cabeça. Mas, Né? A gente alguma- não bebeu ainda, os vinhos estão Os fechados. ainda estão fechados. Mas a gente fala que temos um corpo da matéria e há outros corpos sutis, outros corpos sublimes. Em algumas linhas do vampirismo que a gente estuda, são 24 corpos, ou 24 faixas Nossa. do espectro. Tá? Você quer mapear isso com facilidade, você pensa nas 24 runas do Futark antigo, você puxa os livros do Thomas Carlson, do Dr. Stephen Flowers, você consegue mapear isso, ou puxa o meu livro novo, Oráculo Místico das Runas, pela editora Alfabeto. Livro! Que beleza! Gente, Pois olha, é, mas daqui a pouco eu conto, deixa eu só fechar. Tá. E o que acontece, né? Os corpos mais sutis, vamos dizer, você tem um corpo onírico, um corpo de sonho, e a sua percepção, quando você adormece e entra no sonho, seria como dizer que você troca de corpo. Sua consciência, seu ponto de atenção, sai do seu corpo físico, vai para o corpo de sonhos, e aí você sonha, você vive. Pode ser um sonho lúcido, uma viagem astral, ou simplesmente um sonho normal seu, mas você está naquele corpo. E quando você começa a acordar, você está voltando daquele corpo para cá, e as palavras daqui, as medidas daqui, as ideias daqui, não conseguem alcançar, elas estão no tempo e no espaço, elas não conseguem descrever o que você viveu do outro lado. E aí você tem aquela sensação que todos nós aqui já experimentamos, que você teve aquele sonho, aquele negócio, você fez, isso aconteceu, você está intenso, você está contando, tá todo mundo olhando para sua cara, você se esforçando, você está Mas não construindo, sai, como ele aí disse, você você tá está construindo, falando, e você não consegue transmitir. Não foi aquilo. A não ser né? que alguém ali fale a linguagem dos sonhos, que ela entra na mesma vibe e pega o que você está dizendo. é muito íntimo, né, cara? Você não consegue pôr em palavras, né, o que acontece. As palavras escapam. Palavras escapam e sentimentos também, né? Você Uhum. vai mesclando uma coisa com a outra. Agora, na parte de... Como que fala quando você tem a pedrinha lá que você... De hipnose. Hipnose. Você A gostou pedrinha, gostou do Aquela exemplo? pedrinha, como é que é o nome? A pedrinha que você- hipnose. Na hipnose, a gente consegue entrar nesse estado de sonho? Ou é uma outra coisa completamente diferente do que você está explicando? Olha, eu precisaria ser hipnólogo para poder te responder. Ou ter um isso. hipnólogo para... Temos um hipnólogo para poder conversar e comentar com a gente. Tá.
Bom, Porque me eu veio não essa... Eu sou muito estudei curiosa, Eu não tive né? a oportunidade de estudar hipnologia ainda. Mas eu fiz essa analogia Ah, tal. será que é o mesmo padrão, a mesma frequência? Ou Esse você mesmo tá lugar num... que o Lorde está colocando, assim. Porque o sonho é um negócio muito profundo, é muito inconsciente, né? Sim. Eu posso falar pela minha experiência, pela visão, pela experiência crescida de outros, né? Sejam da dinastia Sarrasa, sejam os meus aprendizes, os meus alunos do Círculo Strigoi, do Neofitado, do Monastério Strigoi, que assim, olha, a gente está aqui, a gente está lidando com algo que a gente chama de um pensar tradicional, uma experiência, uma espiritualidade perene. Então é algo que assim foge dessas medidas da hipnologia, por exemplo. Sim, Né? sim, A gente sim. está mais, acho que no papo a gente estaria mais assim caindo para o pessoal do candomblé, para o pessoal da Umbanda, da Quimbanda, Tá, né? tá. Quimbanda, a bruxaria tradicional brasileira, inclusive para quem não sabe, a gente estaria mais assim, não estamos falando dos mesmos costumes, das mesmas práticas, mas a gente estaria mais lidando com uma raiz mais animista, bem mais animista, bem mais xamânica, né? Por assim dizer. A gente dizer, não, é que nem na hipnologia, não sei, pode ter algum hipnólogo que pode se doer com isso. Coloca um comentário embaixo. Por favor, se tem algum, pode não né, gostar né, disso. entre os meus podtechers, se tiver algum hipnólogo aí por aí, manda né, o seu parecer. Comenta aí. Comenta aí, porque, cara, eu adoro integrar, né? Quanto mais informação, melhor. Fala, não, Teca, não tem nada a ver, você só viaja, porque é isso, Podteca é curiosidade pura. Cada um que senta aqui, a gente vai sugando, sugando o negócio. Tem a ver com o tema. Nossa, mandou bem, hein? Não é? Mandou bem. Falando em sugar, qual é o outro vinho que você Vamos lá. trouxe? Você aí? estava falando um Momento. negócio... Momento vinho, momento baco. vinho, momento Você estava falando uma coisa muito interessante. Pois não, Porque sugar. quando a gente tá com nossos problemas, com os nossos demônios, né? A gente tem que pensar e tal. E olha que engraçado. Este outro vinho aqui, é lá, né? Maravilhoso. O nome dele se chama Mil Demônios. E aí, quando eu comecei a estudar, o pessoal fala, nossa, mas quem vai dar o nome de demônio? Então, inclusive, a linha toda dele... Alguém sensacional. Né? Alguém fora da casa. Eu trouxe hoje de propósito. Mas o Mil Demônios tem uma história maravilhosa, porque o dono da vinícola, ele falou, esses vinhos têm esse nome, que aí depois ele se divide em Lúcifer, o Viking... Ah, é uma série? É uma série. Que Esse é legal. o assemblagem, que é a mistura de várias uvas. Mil demônios. Mas a linha Mil Demônios tem todos os demônios, né? Que legal. Só que, e aí ele fala, por que 1000 demônios? Porque o vinho demora mais ou menos, em média, 1000 dias para ficar pronto. Para a gente poder provar. E nesse tempo, ele não sabe o que tem lá dentro. Então ele vai lá, faz a prensagem, faz a fermentação, faz a coisa e coloca num barril, e aí eu não sei o que vai sair. Então ele falou, para cada dia de fermentação é um demônio que está na minha cabeça. Caramba! Porque eu posso abrir isso aqui no final e tá uma merda. E não dá nada. E não dá em nada. Não pode falar palavrão no Podteca. E tá ruim. Então, por isso que tem esse nome. Não tem nenhuma conotação com alguma coisa maligna. São os demônios do criador do vinho. Da cabeça dele, Gente. para ele saber, falar, meu Deus, será que isso aqui ficou bom? Meu Deus, eu amo E a história, gente sabe que, adoro. assim, ele é muito humilde para falar isso, porque O vinho é a gente sensacional. já provou esse vinho e é Esse vinho maravilhoso. Esse vinho aqui é muito bom. E eu, com a minha cabeça que não para, eu já estava pensando na lenda, na história que tem no Brasil, que você pode capturar o seu demôniozinho E colocar na garrafa que Você ele te conhece ajuda em essa, certas Lorde? coisas. Conheço. Como que é detalhes, Rodrigo? Cramunhão na garrafa? É, o cramunhãozinho, né? Cramunhãozinho da garrafa, né? Cramunhãozinho da Esse garrafa. costume aí, a gente vai encontrar ele, tipo, 800 a.C. no Mediterrâneo, né? Sério? É Na uma África, coisa trazida. A gente vai encontrar essa ideia de você aprisionar um espírito em uma garrafa ou em um boneco Será que ou tem em um a ver objeto, com né? o que se chama gênio, né? fetiche. É. Antes do fetiche ter o sentido mais sensual, mais sexualizado dos nossos dias, o fetiche era um objeto que estava conectado, ligado ou continha um espírito nele, né?
Podia ser um cajado Olha, mágico, Por uma adaga. isso que vem tem um olha a fetiche que tá conotação, certo daí aí. tá certo. Tem uns fetiches que Tem ficam um com cajado mágico de- que causa fetiche. E o demônio no corpo também. Mas... Volta. Não, mas Tem a ideia livro do gênio, bem né? legal, tem ideia Gênio do da lâmpada, sim. né? Tem um E o livro- Saci? Você não aprisionava o Saci também na garrafa? Na No garrafa. Saci, pra pegar, ele tinha na cesta de bater feijão, de bater grãos, lembra? Ah, Ah, verdade. eu já não achava que tinha que ir no campo quando vinha o roda-moinho, porque ele vem no roda-moinho. Então, mas você joga eu não lembro o nome, não é bateia, bateia é de ouro, né? Aquele que você separava Que separa o feijãozinho do... o feijão. E aí Entendi. você joga aquele no redemoinho. Depois que ele tá preso naquilo é que você que põe você põe na garrafa. garrafa. Gente, é uma junção, tá vendo? Sim. De vários lugares do mundo. Tem um livro bem interessante, escrito pelo Frater P, sobre magia com bonecos de voodoo, que não é sobre bonecos de voodoo, mas são sobre animismo e fetiche, onde ele estuda muitos casos interessantíssimos de como os antigos aprisionavam espíritos e outras entidades em objetos e, através desses objetos, eles criavam efeitos, eles criavam soluções ou, principalmente, problemas. Problemas. Bem legal também. Mas, ô Lorde, eu literatura lembro agora, interessante. você conhece bem o livro da Rainha dos Condenados, né? Maravilhoso. Que a história toda dos... É um spoilerzão, hein? Desculpa. Tudo bem. Mas a história toda desses vampiros veio de um Danny espírito, Rice. né? Veio de um espírito que Sim, quis... A Mel. A Mel era o nome dele. Então, E ele quis o quê? Ele quis... E eu, Ah, eu não e sei ele se pode contar, vai E estragar pode tudo. contar! Vai, vamos contar sem entregar muito. Boa, vai, conta Os você. vampiros do universo Danny Rice, eles têm eles vêm todos do mesmo, tem uma mesma Tem uma origem, né? Essa origem é atribuída a esse espírito, a Mel. Ele invade o corpo da rainha Akasha e do seu consorte, o rei Enkidu, numa época ali a se perder na história, nas proximidades do Egito, quando esse rei e essa rainha vão justamente numa casa para fazerem um exorcismo e afastar alguns demônios, e alguns dos inimigos do rei e da rainha é verdade, entram né? lá Eles são e... assassinados, né? Exato. E a única regra que tinha é, quando havia esse espírito Amel, que sempre andava com duas bruxas, a Maharete e a Mekari, ele era sempre muito atraído pelo sangue. Ele não podia ver uma gota de sangue, que aquilo puxava ele, conectava ele. E aí, quando fizeram os cortes para tentar matar o rei e a rainha, esse espírito se fundiu a eles e não se sabe muito bem o que aconteceu. Eles se tornam a mãe e o pai, aqueles que devem ser cuidados, aqueles que devem ser preservados. Eles são a fonte de todos Eu li. os vampiros da Danny Rice. É muito legal. Se E nos você 3 últimos tivesse- livros ela conta a origem do Amel. Ah lá. Se você tivesse a oportunidade, você entraria no corpo do Brad Pitt? Não. Na verdade, a história da Você Anne Rice... tomaria? Vai trocar os Não, 6 pela não. meia dúzia. Ah, pegar meu pessoas mais Deus, novas. olha, Não, coisa mas mais quando linda. eu li Anne Rice, Eu não acho que eu posso tava pegar, nos ele é meu meus... irmão, tem que ser eu tava Brad nos Pitt. meus 30, aí eu falei, agora era uma época boa pra eternizar, né? Porque na história da Anne Rice, eles preservam no momento que eles estão. Né? Acho que, se não me engano, o que criou... Ai, meu Deus. Que já era mais velho, foi o que criou o Lestat, né? Era o Magnus. O Magnus era mais velho. Então hoje eu tô mais pra Magnus. Pra Magnus. Do que pra o Brad Pitt. Maravilhoso. Do que Lestat. Nossa, não, e uma coisa interessante, né? Anne Rice descrevendo seus vampiros, suas vampiras, eram pinturas em movimento, né? Eram estátuas vivas, né? Esses personagens. Sensacional. Leiam né? o livro. Maravilhosos. O filme não Sim, faz jus nem um pouco. Nem assim, um né? pouco a esse universo. Mas O eu Neil Jordan- sempre... O Neil Jordan ainda chegou perto. Tá. Mas, Lodge, eu comecei falando e vou continuar falando. Pra mim, o Gary Oldman, que... Gary assim, Oldman, não- grande Drácula. Sim, então, Eu quando você sempre falou fui na... apaixonada pelo Gary Oldman. E olha que assim, ele não é um padrão de beleza Brad Pitt, não é aquela coisa hollywoodiana. Gente, a Mas primeira ele vez, de Drácula, né? todas as vezes que eu assisto o Drácula do Bram Stoker, eu fico de cara, eu falo, gente, eu quero esse cara pra mim. Porque é um charme, é o charme do vampiro, né?
Ele conseguiu Ele traduzir conseguiu. tudo aquilo e é de uma sensualidade, é de um romantismo, é uma coisa que Ele não também tem é como... fera, também é bestial, também é louco. É tudo. E aquilo dá um calorzinho. Fala, gente, qualquer mulher se apaixona por... Quer o pescoço? Pega o pescoço, tem problema, leva o pescoço. Essa é a parte do vampiro que a gente queria, né? Então, mas eu acho que daí que vem esse fanatismo, essa fantasia com o vampiro. Vampiro, não sei, acho que para a maioria das pessoas, o vampiro ele não é um cara, não é uma criatura má, né? Ele tem essa paixão, né? E ele vai se transforma nisso tudo pela morte da amada dele. Então é uma história de amor, sempre vai ser. Para mim é a minha versão, tá bom? Sempre vai ser uma história de As amor. melhores declarações de amor da história do cinema estão nesse filme. Primeira, logo que o filme começa, que ele tá lá com os padres, a amada se suicidou, o padre, não, ela se suicidou, ela não vai entrar Não, no ele céu. renuncia à igreja. Mas calma, porque- no momento dele renunciar à igreja, é a declaração de amor, assim, cara. Se não for pra ser assim, nem quero. Porque o cara vira e... Se minha amada arde no inferno, lá arderei com ela. Olha lá, Gente, aquilo é foda, aquilo. Homens é. aprendam. É sobre aquilo. É sobre isso. No momento que ele tá de cartolinha, tá tudo arrumadinho, tá Backstreet Boy lá em Londres, vê a mina passar, né? A mina. A mina. A né? mina. A mina Hart. William Mina A Murray. mina, né? Antes era a mina Murray. A mina, né? A mina tá passando, né? Ele vai puxar assuntinho lá com ela, tudo. Não, atravessei oceanos do tempo por você. É muito É bonito. lindo, é lindo. É muito bonito. O Gary Oldman aceitou o papel por causa dessa fala. Dessa frase. E, gente, pra mim ele é perfeito e sempre vai ser. Sabe uma curiosidade que eu gosto muito de cinema também? É. O filme do Drácula, do Bram Stoker, do Gary Oldman, foi todo feito em estúdio. Sim. Não tem cena externa. Olha, que maravilhoso. Todo feito em estúdio. Por Se isso você que ele- assistir hoje com calma, você vai perceber que todas as cenas são curtinhas, a carruagem passando, usou o Olha efeito de câmera, mas não tem cena externa. E eu acho que por isso que até hoje, se você assiste hoje, você não dá aquele susto. Você sabe que é um filme antigo, tem as características de filmagem, né? Não é Sim, HD, né? não sei o quê. Mas não tem um susto de um chroma key mal feito. Não tem nada Não, disso. tem muito pouca né? coisa. No Foi Senhor feito- dos Anéis foi a mesma coisa, né? A maioria das cenas foram Tentaram feitas fazer o máximo com em um personagem com e estúdio. com maquetes, justamente para conter o tempo, conter a tecnologia. Esse filme é muito legal. por Curiosidades causa de disso. Hollywood. Curiosidades. Vamos voltar ao mundo O que mais? normal. Vamos lá. Lorde, é o seguinte, Lorde, você com todo o seu conhecimento de magia, como é que você fala? Não é magia. É o que por comodidade Por chamam comodidade de magia, né? chama-se de magia. O que você ensina nos seus cursos? São essas práticas de como se viver melhor, de como... E me explica os seus cursos. Olha, meus cursos são voltados para vampiros ou pessoas que se afinam e encontram na Axé, na figura do vampiro, afinidade. Afinidade, pertencimento, conforto. Eu dedico meus cursos, meus materiais a eles há quase 3 décadas, né? Faz Mas- bastante tempo. Então lá as pessoas primeiro elas vão ser recebidas e vão estudar algumas coisas que eu acho indispensáveis. Elas vão estudar a indestrutível força da vida. Mas como você mede, como você fala disso? Então a gente vai começar por mitologia comparativa, por astrologia, runologia, tarô. Vamos falar também, claro, do vampiro na história da arte, na literatura. Vamos falar também de outros temas interessantes, como Lilith, sua atmosfera. Vamos falar Isso é muito sobre legal. a questão do daimon, né? Que é um espírito... Quer dizer, a gente chama de espírito por comodidade, mas é uma força que está lá, já é mencionada na época da Odisseia, do Homero, mas já era algo pré-homérico, né? E a gente tem todo um trabalho de magia com essa força do daimon, bem interessante, muito anterior à época dos grimórios medievais, inclusive, bastante rica, com bastante bibliografia, né? Ao contrário do que as pessoas pensam. Tem muito livro para ler, tem muita pesquisa, tem muita coisa no nosso meio. E a gente começa num streaming chamado Rede Vamp Visions, onde a pessoa vai estudar como quem assiste uma Netflix, 30 trilhas de conhecimento, das mais variadas, onde a gente vai falar de vampirismo e magia sexual, vampirismo e sonhos lúcidos, vampirismo e viagem astral, a questão dos corpos sutis, alfabeto senciente, são 30 trilhas para a pessoa maratonar e se entendendo e se descobrindo no meio desse contexto. Tá. Uma vez que ela tenha gostado, ela pode partir para os meus livros, como Mistérios Vampíricos, Deus é um Dragão,
o Oráculo Místico das Runas, que vai sair agora em dezembro de 2024. Legal. Tem mais 8 livros, além desses, que já foram publicados. Aham. E, assim, havendo o interesse, havendo o envolvimento, nossa, eu estou sentindo que isso é para mim. Lorde, eu vou nas suas festas e, nossa, eu estou me sentindo em casa. É o lugar que eu sempre quis chegar. Bom, aí se a pessoa se sente interessada, afim, preparada, a gente tem uma escola preparatória chamada A Corte. A Corte Vampírica de Antares e Amantiquir. Tá. Nessa escola, ela vai ter um treinamento de elite, onde ela vai ter acesso a todo o material produzido nesses 23 anos de Rede Vampírica, que é a minha plataforma, do meu Círculo Strigoi. Ela vai ter acesso a conteúdos em vídeo, e-books, podcasts exclusivos e aulas mensais e encontros presenciais. É uma faculdade. É uma imersão e ali fica para a vida toda. Olha, Porque o conhecimento não para, Não né? para. Exato, é uma imersão, um processo de imersão e tanto. E aí, 2 vezes por ano, a gente tem o Monastério Strigoi, que é um evento que a gente realiza numa chácara lindíssima em Extrema, Minas Gerais, onde eles passam 3 dias, 3 noites, onde acontecem os principais rituais, onde eles têm aula, onde temos vivências interessantes. Que legal. Temos convidados nacionais e internacionais que participam do evento. Que bacana. Sempre no equinócio de primavera e no equinócio de outono. Que bacana. Baco, tá vendo que legal? O E que eu temos acho bons mais... vinhos. E temos bons. O que eu acho mais interessante é que tudo tem embasamento, né? As pessoas falam, o vampiro vai lá, é tudo ficção. Não. É estudo, né? Tudo é um estudo. E isso é o que mais me fascina em você e na sua esposa, a Rainha Chendra, porque é fascinante ouvir o tanto de conteúdo e o embasamento que vocês têm. Eu acho sensacional, né, Bá? É muito legal. Isso que o que é gostoso de sempre estar com o Lorde é porque não é aquela... A gente rapidinho tira aquele estigma de vampirinho, ou vampirismo, né? Que o André Bianco detestava. E aí você parte para o estudo. É um estudo, né? A gente Sim. está num mundo que tem muita coisa para se estudar ainda, né? A gente não sabe 1% do que está acontecendo por aí. Então, assim, Exatamente. não dá para negligenciar esse tipo de estudo. Eu gosto também da matéria, gosto e acho muito legal. Enquanto vivos, somos mais afetivos do que racionais. A gente fala que é racional para ficar bonito na rede social. Para rimar. Para rimar. Para rimar, Mas né? é afetivo e o mundo não está preparado para isso. Para uns 40% do mundo, nada disso existe. Por isso que eu brinco, né? Por comodidade, a gente chama de magia. Para outros, 35% é tudo coisa do diabo. E assim, aí Esse é o sobra um pior. pessoal que aprecia esses caminhos Os e tem o pessoal ilustres. Os das ilustres. más energias. Ah, não, isso vai te trazer as más energias. Você tem que fazer um ritual de proteção que só eu posso te oferecer. Esse é o ótimo. Existe a nossa comunidade. Né? Faz um No meio pix. desse Faz um redemoinho. Faz que eu um pix que eu te protejo você. protejo, né? Exato, exato. Não, porque você tem que usar a camisa polo, você não pode ser que dessas pessoas. Essas pessoas, a gente faz trabalho espiritual para tirar a alma delas desses antros onde vampiros se Me encontram. dá sua mão. Faça uma promessa. Se você um dia me ver como Faria Limer, você Faria Limer. me leva De e camisa polo, tira. né? Pode fazer o ritual que for, promete? Prometo. Jamais serei Faria Não, Limer. não seja Faria Limer. Não, nunca. Excomunicamos Faria Limers. Ótimo. Ai, olha, gente, nesse clima gostoso, eu só falei pro Lorde o seguinte, eu falei, você vai no Podteca, só que você vai fazer uma coisa que eu quero, eu tenho um pedido especial. Nós estamos aqui próximo ao fim do ano, né? Estamos ali chegando no finalzinho da 3ª temporada do Podteca. Isso significa o quê, Rodrigo? Significa que nós vamos tomar muito vinho, Muito Absolutamente. bem. né? Muitas festas, mas Exatamente. nós precisamos saber quais são vou falar o populacho, as mandingas As mandingas que a gente de fim tem que de ano. fazer pro fim de ano. É, porque de verdade, gente, eu já cansei. Essa história de ficar pulando 7 ondinhas, sempre peço dinheiro, tô eu aqui trabalhando à noite, quase 10 horas da noite. Não deu certo. Amor, cadê o amor? Não tá ali. Cadê o amor? Mentira, de brincadeiras à parte, mas sempre tem os rituais de fim de ano, não é? Seja no candomblé, seja não sei o quê. Eu quero dicas, Lorde. Quero dicas pra gente começar 2025 assim, no auge. Olha, dicas, né? Olha,
Eu aproveitaria o dia 31 de dezembro para fazer um banho de ervas da cabeça aos pés, com as ervas saco-saco e levante. Fala devagar. Então, erva saco e levante. Isso, Tá. pode preparar o banho, acende uma vela antes de preparar o banho. Vela Espre- branca, normal. Pode ser uma vela branca normal ou Tá. uma amarela, né? Amarela é boa. Sempre é bom amarelo. Amarela é né? boa, né? Aham. Pede aos deuses solares, Apolo e outros, né? Para purificar. Toma esse banho para descarregar e levantar a tua força. Tá. Depois você pode tomar depois, né, da cabeça aos pés, você joga um terceiro banho de malva. Boa. Feito com malva para selar, carregar tudo isso em você. Pra gente do Círculo Strigoi, pra gente da comunidade vampírica, da corte, o próximo ano é regido por Mercúrio. Que Tá. isso significa? A gente vai sempre na contramão das revistas, do pessoal, e tem dado certo. O 24, né, perdão, foi de Vênus, 25 é de Mercúrio, Tá. tá? Então, assim, Vênus, o que foi o ano de 2024? Foi um ano que a gente lidou com vaidades, com as nossas próprias vaidades. Faz Fomos sentido. torturados por elas, somos derrubados e levantados pela nossa vaidade, né? Como diria aquele Satã, interpretado pelo Al Pacino, advogado do diabo, né? Nossa, ótimo. Vaidade, vanity is my favorite sin. Vaidade é o meu pecado favorito. Foi um ano que a gente teve que lidar muito com a vaidade. Vamos por exemplos práticos? Putin, guerra da Ucrânia e Rússia. Sim, Ao meu ver, pura vaidade. pura vaidade. E há mais casos. Se a gente começar a especular, a gente vai Vai, encontrando começa mais. tudo de novo. Começa o podcast de novo, porque tem bastante coisa. Meu Fez Deus. sentido. Isso tudo regido por Vênus. Isso, tudo regido por Vênus, né? Tá. Afrodite, né? Afrodite pros deuses antigos, né? Pros gregos. Tá. Afrodite, né? Vênus pros romanos. Gente, só um Você vai vendo parênteses. o poder da mulher, né? Exato, só um parênteses. Não tem só essa coisa de maldade. Vênus, Afrodite, desperta um outro lado também. Também. Né, É o amor, é o é o amor, tesão. de ir à caça. Né? É o feminino ali potente, É o feminino latente. potente, sim. Exatamente. E agora a gente entra em Mercúrio. Prosperidade, né? Ouro. Exato. Tudo isso, feitiçaria, claro. E a gente entra em Mercúrio. Mercúrio, ou Hermes, né? É um deus das comunicações, dos letrados e dos ladrões. Dos trapaceiros. Eu já estava aqui assim. Quase. Então, assim, o que acontece? Olha, o ano astrológico começa no 21 de março, né? Só para te deixar bem claro. Mas você já pode se conectando com essa força, com o lado, né? Ela é uma deidade que lida com a inteligência, lida com a sagacidade, com a postura, com a eloquência, com a habilidade de convencer, de envolver, de conectar, de amarrar Podtecas! pontas. É o nosso ano, Podtecas. Vamos vender, vamos vender. Vamos vender. Que legal! Vamos vender. Vender Nossa, vinho, pegou a- é. Prosperidade Então, assim, é um nesse ano sentido. sobre isso, é um ano para a gente se envolver. A gente tem um detalhe interessante, né? Eu não vou abrir muito aqui sobre astrologia hoje, mas Plutão entrou em Aquário. E quando Plutão entra em Aquário, a gente tem umas revoluções, umas exposições mais violentas, mais abruptas, onde a palavra principal não é mais individualismo, é coletividade. Essa ideia de você, não é você sozinho, não é você se isolando do mundo e dizendo, ai, como eu sou foda. Não, é você ligando pontas, é você entrando em rede com as pessoas. Tá. É você se conectando, as pessoas se conectando umas às outras, as suas comunidades, as suas instituições, as suas organizações, Tá. aos seus grêmios, a tudo aquilo que eles se ligam por afinidade. Gosto musical, filmes, legal. whatever, para atuarem em conjunto, Que legal. para agirem juntos, enquanto comunidade. Aliado isso a esse efeito mercurial, né? Então é um ano para o sucesso tá em No você coletivo. saber falar, você se conectar com as pessoas. Não é sobre as diferenças, é sobre os pontos em comum, aquilo que te conecta aos outros. Olha, E a gente volta novamente aos afetos. Não é sobre Mercúrio, é sobre a eloquência, sobre as palavras, é sobre catalogar, enciclopédico. Mas, primeiro de tudo, ele experimenta o impulso. É o impulso que antecede as palavras. Quase um pré-nervoso. Somos afetivos. O que é aquele afeto que te pega naquela arte, naquela música, naquele tema que você gosta? Qual é esse afeto, essa raiz que está ali que dispara em você? Conecta nele e aí sim você reveste de palavras. Muito bem. Muito bem. Então já temos Aula o ritual dos completa. banhos,
mais essa Estrutura, essa arquitetura. essa arquitetura, mais alguma coisa, mais alguma dica, seja feliz, é isso, né? Seja feliz. Não velas, ligue velas para o- laranja. Não ligue para a Velas opinião. laranja fazem bem. Pesquisem sobre Mercúrio na internet. Tem um livro do Marcelo Deldébio, Cabala Hermética, que é bem legal. Ele fala sobre Mercúrio na Cabala Hermética, que é a esfera de Rod, H-O-D. Pesquisem sobre isso, pesquisem e vão atrás, se informem. E principalmente, se Lorde, informem. posso falar? E se gostarem, vem para redevampírica.com. Exatamente. Vem para Corte de Antares Diamântica. Eu acho que a nossa palavra aqui, principalmente para 2025, seja livre, seja Livre. você, seja feliz, não é? Sim. É aí sim que você vai conseguir ter a essência do que você é e conseguir se conectar com o coletivo de uma forma ingênua, né? Ingênua não, genuína. Original. Genuína, espontânea. exatamente. Porque é onde os diamonds e a espiritualidade se conectam, onde está a maior força de alguém. Espontaneidade. Maravilhoso. Aquele duplo etéreo, aquele corpo onírico que a gente falava, a principal expressão dele é a espontaneidade. Meu Deus, eu sou um corpo aqui, etéreo na Terra. Baco, e para a gente conseguir ter essa espontaneidade, o que você sugere agora para o final do ano? Quais são os vinhos que estão aí no top? Olha, final do ano sempre chama bastante espumante, né? A gente sempre recomenda, enche a Ao geladeira. contrário do banho dele, você pode tomar um banho de Para um banho de espumante, espumante, né? Já A gente- dizia Banho de Narcisa. champanhe tem poder. É muito bom. O vinho, né? O vinho carrega bastante coisa, né? A gente tem que pensar nisso. O vinho, a produção brinde. dele sempre é. A hora do brinde A hora é é muito muito importante. importante, Você né? carrega a taça, você carrega aquele conteúdo com o que você Com está aquela dedicando. energia, né? Existe isso mesmo. Você, na hora que você vai fazer o brinde, pensa, mentaliza nas coisas naquele copo. E aí verbaliza. joga pra Verbaliza antes de beber e toma aquilo que você verbalizou. frente. Olha que legal. A gente sempre brinda, né? A gente gosta muito. Aham. E não economiza, né? Porque bons espumantes, bons vinhos vão fazer bem para você, vai ser gostoso. Vinhos brancos para o começo da ceia, vinhos tintos para comer aquele tender, aquele frango no final da ceia. Faz o pacote completo, não fica Vinho só do no Porto champanhe. junto com a Vinho sobremesa. do Porto com pudim, com sobremesa, Nossa. com doce. É Maravilhoso. maravilhoso. Então, não fica muito na regra, não, porque não vai dar certo. Pode. E se Liberdade. tiver em dúvida, manda uma mensagem para mim. Onde? Manda lá pelo site www.mestrebaco, Baco é B-A-C-C-O, mestrebaco.com.br. No Instagram é tudo junto, Mestre Baco. Com Tu dois vai achar Cs, como eu sempre B-A-C-C-O. digo aqui. Baco, para vocês não esquecerem, é o deus do vinho, o deus da alegria, deus das festas, né? Então, entra lá tem o meu WhatsApp, né? Agora, nesse finalzinho de ano, a gente tá com uma promoçãozinha do Black Friday, não sei se vai dar tempo de lançar o programa. Vamos ver. Veremos. Mas qualquer coisa, vamos fazer uma promoçãozinha para os podtechers. O que você acha? Um cupomzinho de desconto? Eu acho que dá para dar, sim, um cupom Falou de que é desconto. Podteca? Fala que é... Eu vou criar o desconto Podteca. Boa. E aí a gente consegue dar pelo menos Aí, 20% Podtechers. de desconto no site. Maravilha! 20 é bastante, Olha hein? aí, já tá garantido a ceia de Natal, Não o tem brinde. como reclamar, Maravilha. tá bom? Lorde, fala teu Instagram. Instagram.com, Redevamp. E a gente pode ser encontrado no redevampírica.com ou redevamp.com. Maravilha. E eu, gente, sou Teca Pincovai, mais curiosa do que nunca. Hoje eu não vou dormir, porque eu achei sensacional esse papo. Teca Pincovai, o Podteca no Instagram, é Podteca tudo junto. Podteca _ oficial no Underline Instagram. oficial. Exatamente. O meu e-mail, podtecaoficial tudo junto @gmail.com. No YouTube, entra lá, continua fazendo essa rede gostosa. Coletividade, o Lorde mandou, hein, gente? A palavra de ordem agora é coletividade. Entra no YouTube, acessa o sininho, vamos continuar. Tá quase terminando a 3ª temporada já, E pode mas dar eu um presente garanto. de saideira? Pode, claro que pode. Então, ó, a gente tem um evento anual chamado Carmila, Noite de Gala Sombria, na Mansão Rasbaia. Vai ser em 9 de agosto de 2025. Tem o coquetel, jantar, apresentações únicas e depois tem presença de bandas e tem uma balada fantástica que vara a Esse noite. evento é maravilhoso. E a gente já iniciou a venda dos ingressos antecipados. Já tá na pré-venda. Já está na pré-venda. Mas para quem vê esse podcast, se vai vendo esse podcast a partir de janeiro,
escreve lá, Podteca, que a gente está dando 10% off. Gente! Pronto. Pronto! Tá Nós tudo. vamos nos Vem encontrar. encontrar a Teca, o Pincovai lá na festa. É isso É uma aí. promessa, hein? É uma promessa. Mas antes disso também, porque tem muito evento que você está fazendo até chegar lá Tem. em agosto. A gente vai se encontrar, a gente vai dar a agenda todo episódio aqui, a gente sempre solta uma agendinha boa. Podtecas, adorei esse. Olha, sensacional. Lorde, muito obrigada. Baco, não tenho que agradecer, né? Tô sempre aqui. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Precisando, só chamar. Precisamos tomar um vinho, só me chamar. Chama o mestre Baco. Podtecas, um beijo, muito obrigada pela companhia. Segura que ainda não acabou. Até mais.